comemorando. Então é uma festa já tradicional de muito tempo. Mas o cristão, ele pode celebrar essa Páscoa? Observe, eu quero ler apenas um texto bíblico antes de comentar sobre este importante assunto. Eu quero ler aqui em Lucas, capítulo de número 22, e o versículo de número 14 e o 15. Observe o que é que diz as Escrituras Sagradas. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe Jesus: Desejei muito comer convosco antes que padeça. Repetindo, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai e reparti entre vós. Versículo de número 19, que é o marco desse tema. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe-o, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então aqui Jesus, ele está participando da sua última Páscoa. Ele está participando da sua última Páscoa, e daqui por diante é o caminho da cruz do Calvário. Então, de onde surgiu, ou qual foi o início dessa Páscoa? A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 12, se depois você anota e acompanha, você verifica, no capítulo 12, versículo 1 em diante, Deus está para mandar a 10ª praga no Egito. Isso mesmo, Deus já havia mandado 9 pragas, vocês conhecem, e agora Deus está se preparando para derramar a 10ª praga. Que praga seria essa? A praga da morte dos primogênitos, ou de todos os primogênitos do Egito. Então Deus pede para Moisés mandar o povo separar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Os israelitas deveriam se juntar à tarde, no dia 14 do mês, para sacrificar esse cordeiro, pegar o seu sangue e passar nos umbrais da porta. Glória a Deus. E a Bíblia diz que este sangue seria para marcar aquela casa. E quando aquela casa estando marcada, o anjo da morte, quando viesse à noite para passar por toda a terra do Egito, aonde ele encontrasse a marca do sangue, ele passaria por cima. Daí se origina o nome Páscoa. O nome Páscoa vem da palavra hebraica, que é pesage, que quer dizer passar por cima. É uma referência exatamente a esse episódio, pois o anjo da morte viria passar, e quando ele visse a marca do sangue, ele passava por cima daquela casa e não matava o primogênito. Então a Bíblia vai dizer que quando os discípulos, os judeus, o povo de Israel, estava ali fazendo os preparativos para fazer aquela Páscoa, a Bíblia diz que eles mataram aquele cordeiro, pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta, e existia maneira de comer aquela Páscoa. Aquele cordeiro deveria ser assado no fogo, não poderia ser assado, cozinhado ou cozido com água, mas deveria ser assado no fogo. E ele tinha um acompanhamento, seu acompanhamento era as ervas amargas e os pães sem fermento. E como deveria comer aquele cordeiro? O cordeiro deveria ser comido todo, sobretudo cabeça, pés e bucho. O que sobrasse
não poderia deixar para o outro dia, deveria queimar totalmente no fogo. Como deveria comer aquela Páscoa? Ou de que maneira os israelitas deveriam comer aquela Páscoa? Primeiro, deveria cingir os seus lombos. Segundo, deveria colocar sapato nos pés, cajado na mão, comer apressado. E disse Moisés: essa é a Páscoa do Senhor. Então, nós vemos aqui que a Páscoa, ela foi instituída para os judeus. Nós evangélicos, nós cristãos, ou até mesmo brasileiro, na verdade a Páscoa não foi instituída para nós, sobretudo os cristãos. Não foi instituída para nós. A Páscoa foi instituída para os judeus, os israelitas, glória a Deus, para dar o marco daquele momento importante que ia acontecer na vida de toda a nação. Em primeiro lugar, o anjo da morte iria passar e não ia entrar na casa dos hebreus ou dos israelitas. Em segundo lugar, a Páscoa representaria para ele a libertação, porque foi naquela noite que eles saíram do Egito. Em terceiro lugar, a Páscoa representa livramento, porque Deus traria livramento aos primogênitos dos filhos de Israel por causa da marca do sangue. Agora, o simbolismo desses elementos e desse cordeiro. Em primeiro lugar, o cordeiro é símbolo de Jesus Cristo, que iria morrer, derramar seu sangue. A Bíblia diz que ele ia derramar seu sangue por muitos, ou por todos aqueles que fossem crer nele. Em segundo lugar, os pães sem fermento. O fermento na Bíblia, em muitas passagens, ela representa o pecado. Então, o pão sem fermento seria o cristão, glória a Deus, se afastando da contaminação do pecado, ou seja, sendo liberto do pecado. Em terceiro lugar, as ervas amargas. As ervas amargas para os judeus representaria a amargura, o sofrimento, a escravidão que eles passaram no Egito. 400 anos de sofrimento, de amargura, de dor, de aflição e até mesmo de perda de familiares. Então, eles estariam livres do Egito, estariam livres daquele sofrimento e estariam agora libertos daquela escravidão. Para o cristão, a Páscoa é simbolismo do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o Cordeiro de Deus, como eu havia falado, que ele representa Jesus, que vai morrer na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando João viu Jesus vindo ao seu encontro, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus, ou o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, ali por Israel, e depois isso perpetuou por todo o tempo da nação de Israel. Então este aí representa o Senhor Jesus Cristo, que iria ser morto na cruz do Calvário, derramar seu sangue, glória a Deus, para salvar, para remir os pecados, ou os nossos pecados, e o pecado de todos aqueles que crê em Jesus. Agora, uma observação é que quando Jesus ele vai participar da sua última Páscoa, porque vale lembrar aos irmãos que Jesus, como judeu, ele celebrava a Páscoa. Enquanto ele estava com vida, ele celebrava a Páscoa. Ele celebrou por muitas e muitas vezes, porque todos os judeus deveriam participar, e todos os judeus piedosos e tementes ao Senhor deveriam participar dessa festa da Páscoa. E antes de explicar o versículo que a gente lemos, e a instituição e a mudança da Páscoa para a Santa Ceia, quero só lembrar que depois que os israelitas
eles saíram do Egito, saíram do Egito aquela noite. A Bíblia diz que foi instituída aquela Páscoa como memorial. Então aquela Páscoa se tornou uma celebração festiva para a nação de Israel. Se tornou uma celebração festiva para a nação de Israel. Então, daquele dia por diante, todos os anos, Israel, o povo de Israel, eles celebravam a Páscoa. E na celebração da Páscoa, ele lembrava de que o Senhor os tirou e os livrou do Egito. E naquela noite, nenhum dos seus filhos primogênitos morreram, porque o Senhor havia livrado e libertado também o povo daquela escravidão terrível do Egito. Então, voltando aqui para o texto. Então, Jesus, como um bom judeu, um judeu piedoso, ele celebrava a Páscoa. Mas aqui, o texto em que eu li, ele vai celebrar sua última Páscoa. E aqui existe um detalhe. Depois a gente vamos voltar mais um pouco sobre a questão da Páscoa em si, que é comemorada hoje. Então observe que Jesus, ele participava, mas essa aqui era a última Páscoa que ele ia celebrar, e isso com os seus discípulos. E observe que o versículo 15 diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Observe que Jesus está ansioso, ele está desejoso de que esse dia chegasse para ele celebrar para você. Por que ele estava tão ansioso de chegar aquele dia, aquele momento, aquele momento da celebração daquela Páscoa? Por que Jesus estava tão ansioso e tão alegre de poder estar participando com seus discípulos daquela última Páscoa que ele iria participar? Porque ele ia fazer a mudança, ele ia agora transferir para o cristianismo algo que deveria ser celebrado até que ele volte a buscar a sua igreja. Isso nós chamamos de Santa Ceia. Então Jesus estava esperando aquele momento para ele instituir aquilo que nós chamamos de Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Então, naquele momento, quando ele pega o cálice, ele pega o pão e ele dá graça, e ele parte e dá aos discípulos. Observe que ele, no versículo 19, ele vai dizer assim: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, e disse-lhe: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aqui Jesus já está instituindo, já está instruindo e mandando, ordenando que os discípulos, fizesse esta celebração da forma que Jesus está fazendo ali naquele momento. Então observe que o cordeiro, eles prepararam e mataram o cordeiro, estavam comendo o cordeiro antes de comer o pão. Verifica o texto que você vai ver que os discípulos já estão comendo o cordeiro, mas ele não fala nada do cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro representa ele mesmo. O cordeiro pascal representa o próprio Jesus. Então, quando chega no pão, glória a Deus, e chega no vinho, no cálice, é aí que ele vai se pronunciar, e é aí que ele vai fazer o pacto, é aí que ele vai fazer a instituição da Santa Ceia do Senhor. E ele vai dizer, quando partir o pão, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. Isso aqui é uma ordenança, é uma instituição. Então o cristão, ele não celebra a Páscoa. Qual o motivo que o cristão não celebra a Páscoa? Primeiro, a Páscoa foi para os judeus e não para os cristãos. Isto foi causa de... Isto foi causa de perseguição para Paulo, porque
Os judaizantes iam aonde Paulo estava pregando e ensinando para distorcer e querer que aqueles judeus convertidos praticassem as mesma tradição judaica, o mesmo costume e a mesma lei judaica. Então, a briga, um dos motivos pelo qual Paulo ele vai falar a respeito do judaizante, uma das causas é isto, porque isto com certeza fazia parte do discurso do judaizante, porque os cristãos agora não deveriam mais, os judeus cristãos não deveriam mais praticar, não era preciso mais praticar a Páscoa da maneira antiga, e sim participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. E isso se tornou uma ordenança, e isso nós não só fazemos uma vez por ano. Todos os meses a gente nos reunimos para fazer a celebração da Santa Ceia, que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Então, por que a gente não comemoramos ou celebramos a Páscoa? Primeiro, porque nós somos cristãos e Jesus ele instituiu no lugar da Páscoa a ceia do Senhor. Ele fez um pacto, o pacto ali da ceia, exatamente no período, no momento da Páscoa, com o vinho, com os elementos, o vinho e o pão. Então ele disse: o pão representa o meu corpo, que vai ser partido por vós, e o vinho representa o meu sangue, que vai ser derramado por vós. Quando Jesus estava dizendo isso, ele já estava antecipando a sua morte na cruz do Calvário. Então, o cristão ele não celebra a Páscoa agora, ele celebra a ceia do Senhor. Então, primeiro, porque a Páscoa foi estabelecida para os judeus. Segundo, o formato que se comemora a Páscoa hoje é totalmente diferente do formato que os judeus comemoram. Então, se fosse para se comemorar a Páscoa, deveria se comemorar nos moldes dos judeus, do judaísmo, e não da forma que a gente vemos hoje. Porque o que nós vemos hoje é elementos que foram introduzidos na Páscoa, nesse período chamado de Páscoa. Esses elementos como ovo da Páscoa, o coelho como símbolo dessa celebração, e outras coisas que são colocadas no meio, é mais uma consciência comercial, para se comercializar. Glória a Deus. É mais para se comercializar do que simplesmente para comemorar a verdadeira Páscoa da forma que os judeus celebra e comemora. Então houve muitas crendices nessas questões da Páscoa. Houve muitas crendices e superstições. Então por isso que a gente não devemos, como cristão, comemorar a Páscoa, porque nós já temos uma ordenança do Senhor Jesus, que se chama a ceia do Senhor. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Paulo, quando vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que a Santa Ceia deve ser celebrada até que Jesus volte. Então, a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada até que Jesus volte. A Páscoa é para os judeus, a ceia para o cristão. Jesus aproveitou o momento da Páscoa para instituir a ceia, para instituir e ordenar a ceia, porque ele estava fazendo o pacto de uma nova aliança. Era um novo momento que estava iniciando para toda a humanidade, um novo momento
para os cristãos, um novo momento para aqueles que iriam crer no nome e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, por estes motivos, a gente não celebramos a Páscoa. E agora, como é que a gente devemos fazer e se portar nesta comemoração? Como a gente deve se portar nesta comemoração? Em primeiro lugar, os cristãos devem tomar as seguintes atitudes com relação à celebração da Páscoa tão popular no nosso país. Primeiro, rejeitá-la completamente por causa dos erros que existem e dos equívocos que existem nela e naquilo que foi acrescentado como crendice crendice e superstições, e aceitá-la normalmente como fazendo parte da cultura da nossa nação. Observe que faz parte da cultura religiosa do judaísmo, dos judeus. E isso foi trazido para cá, para o Brasil, e já tem se tornado uma cultura. Então a gente deve aceitar normalmente como uma cultura simplesmente, mas nós não devemos ter aquele sentimento de comemoração daquele dia, né? Daquele dia ou daquele período que é celebrado essa festa da Páscoa. E em terceiro lugar, nós devemos usar este momento para apresentar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é redimir, é remissão. E aí a gente pode apresentar a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas entendam que Ele morreu e Ele ressuscitou, e está de braços abertos esperando a todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele confia, todos aqueles que tomam a iniciativa de se chegar a Ele, glória a Deus, e entender que necessita do perdão dos seus pecados. E aí Cristo vai estar pronto a perdoar cada um de nós. Então eu quero concluir nesta oportunidade, este vídeo nessa oportunidade, deixando claro que o cristão ele não comemora mais a Páscoa. O cristão ele celebra a ceia do Senhor. É por isso que para a igreja é a maior festa que existe na terra. Para os cristãos, a Santa Ceia é a maior festa que existe na terra. Por quê? Porque foi aí o momento da aliança, da remissão, da nova aliança, do sofrimento, do sacrifício, da libertação que a morte de Cristo trouxe para nossas vidas, ou para a vida daqueles que nele crê e se chega a Ele. Então o cristão ele não comemora a Páscoa, ele comemora a ceia do Senhor. Primeiro porque o Cordeiro Pascal é uma representação de Cristo. Tudo ali naquele ato, naquela cerimônia, naquele período que os israelitas estavam se preparando para sair do Egito, é simbólico. Ele representa Cristo e o cristianismo. De alguma forma, nós vamos, em outro vídeo a gente vamos poder esmiuçar isso melhor, para a gente entender cada simbolismo ali, de cada elemento que foi posto ali da Páscoa. Glória a Deus e aleluia. Eu já quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, mais uma vez como eu pedi no início do vídeo, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas poderem ouvir sobre esse tema. Compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu like e compartilhe para que também esse canal possa crescer e eu possa trazer mais